Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O mau rico e o pobre Lázaro. Disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Nosso Senhor nos advertira a granjear amigos com as riquezas da iniquidade, e, tendo escutado suas palavras, os fariseus zombavam dele. E agora reforça o que pregara por meio de uma parábola. Havia um homem rico. São João Crisóstomo. E diz Nosso Senhor: havia um homem rico e não há um homem rico, porquanto sua vida foi como uma sombra que passa. Mas nem toda pobreza é santa, assim como nem toda riqueza é fruto do crime. Porém, assim como a luxúria condena a riqueza, também a santidade recomenda a pobreza. Prossegue, que se vestia de púrpura e de linho fino. Santo Ambrósio. Púrpura é a cor do manto real. Seu pigmento é extraído por meio de um instrumento de ferro das conchas marinhas. O que a Vulgata traduz por byssus é uma espécie de linho branco, muito delicado. E se não fosse condenável o abuso no vestir-se, Deus o não teria mencionado. São Gregório. Ninguém veste roupas luxuosas, senão por vaidade e com vistas a avultar-se sobre os demais, porque não há quem se preocupe com bem vestir quando vai onde não possa ser visto. São João Crisóstomo. Esse homem recobria as cinzas, o pó e a terra com a cor púrpura e a seda de suas vestimentas.
Ou, dito de outro modo, as cinzas, o pó e a terra carregavam a púrpura e a seda, e de igual modo procedia o homem rico quanto ao que comia. E isso se aplica a nós, tal nossa roupa, qual nossa mesa. Há aí, com efeito, verdadeira proporção entre o vestir e o comer, pelo que diz, e a cada dia se banqueteava com requinte. São Gregório. Observa-se que, à conta da volúpia, é quase impossível alguém se entregar a suntuosos banquetes sem se tornar, no mesmo ato, culpável. Quando os sentidos gozam os prazeres de lauta mesa, o coração experimenta uma alegria desordenada. Prossegue. Um pobre chamado Lázaro. Santo Ambrósio. Esse episódio parece antes histórico do que simbólico, porque Nosso Senhor menciona até o nome do mendigo. São João Crisóstomo. Uma parábola propõe um exemplo a ser seguido, mas só em omitir os nomes particulares. Lázaro quer dizer o que é socorrido. Em ser pobre, Deus o favorecia. São Cirilo. O relato do que sucedeu entre o homem rico e Lázaro foi posto em forma de parábola para que se veja como aqueles que possuem grande quantidade de bens terrestres condenam-se caso não socorram os pobres naquilo que têm necessidade. Diz a tradição dos judeus que havia em Jerusalém um tal Lázaro, sumamente afligido pela pobreza e pela doença, mencionado como exemplo por Nosso Senhor para facilitar a compreensão do que ensinava. São Gregório. É para notar que, entre o povo, são mais conhecidos os nomes de homens ricos que dos pobres. Todavia, Nosso Senhor não chama o rico pelo nome, mas somente ao pobre, porque ele conhece e ama os humildes, ignora, porém, os soberbos. Para aumentar-lhe as provações, acresce que também era doente. Jazia à sua porta, coberto de úlceras. São João Crisóstomo. E como Lázaro estivesse deitado à porta do homem rico, este não poderia alegar, não o vi e ninguém me o contou. Ao contrário, via-o ir e vir. Lázaro tinha o corpo coberto de chagas para que ficasse exposta à crueldade do homem rico. Ó homem infeliz, percebias teu próprio corpo no corpo do teu semelhante, estendido a morrer defronte da vossa porta, e não experimentavas nenhuma piedade. Se és indiferente aos mandamentos de Deus, lembra-te, ao menos, de que igualmente és carne, e teme um dia também te achares nestas condições. O enfermo encontra alguma consolação nas riquezas, quando as possui. Imagina a imensa miséria desse pobre, pois que, coberto de chagas, só esquece das feridas que muito lhe doem quando recorda da fome por que passa. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, como se dissesse: dá-me como esmola o que rejeitares da tua mesa, para que mudes em lucro os bens que desperdiças. Santo Ambrósio. A violência e o orgulho do homem rico manifestam-se aqui inequivocamente, e ninguém lhe alcançava nada. Tendem os ricos a esquecer de sua própria humanidade, presumindo-se assim de natureza superior, estimulados nesse pensamento pelo contraste com a miséria dos pobres. Riem-se dos miseráveis, insultando os infelizes, e chegam mesmo a defraudar aqueles de quem deveriam sentir piedade. Santo Agostinho. A insaciável avareza dos ricos não teme a Deus, nem respeita o homem, nem perdoa o pai, nem é fiel aos amigos, mas oprime a viúva e toma para si os bens dos órfãos. São Gregório. Ademais, nessas condições, o pobre via o rico rodeado de aduladores, ao passo que ele próprio não era acudido por ninguém, mesmo estando miserável e enfermo. Que ninguém o tratasse é evidente, porquanto não havia quem impedisse os cães de lamber-lhe as feridas, como se segue, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. São João Crisóstomo. Os cães, movidos por compaixão, vinham lamber-lhes as chagas, estas mesmas que os homens se recusaram a tratar ou lavar.
São Gregório. Por meio de um só fato, Deus Todo-Poderoso impõe um duplo julgamento. Com efeito, ele permite que Lázaro fique estendido à porta do rico, não só para que este venha mostrar publicamente a inclemência que lhe vai na alma, agravando assim a severidade da condenação que virá a sofrer, senão também para que o homem pobre pudesse crescer em méritos e assim obter maiores recompensas. O primeiro tinha contínuo sob os olhos o homem de quem deveria apiedar-se. O segundo estava sempre na presença daquele que punha à prova sua virtude. São João Crisóstomo. Ouvimos o que se passou com os dois homens enquanto viviam na terra. Vejamos agora o que lhes sucedeu após a morte. Tenhamos em mente que a vida na terra temporal já não é mais. Eles encontram-se às portas da eternidade. Quando um e outro morrem, o pobre é recebido pelos anjos e o rico lançado à condenação eterna. Por isso está escrito: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isto é, todos aqueles sofrimentos por que passara Lázaro transmudaram-se em delícias inefáveis. Esse diz que ele foi carregado pelos anjos porque, desfalecido depois de tantos trabalhos, não mais tinha forças para andar por conta própria. Não bastava para tanto apenas um anjo, senão que muitos deles foram enviados, formando assim um verdadeiro coro de pura alegria. Cada um destes anjos alegrava-se com a carga que lhe cabia transportar, como só ia acontecer quando levam homens destinados ao céu. Foi Lázaro conduzido ao seio de Abraão para que fosse afagado e revivificado. O seio de Abraão não é senão o próprio paraíso, para onde os anjos levaram o pobre Lázaro, que o merecera porque, tendo sido desprezado enquanto vivia na terra, não se desesperara com a própria situação, tampouco blasfemara, dizendo: este rico alegra-se vivendo na opulência, livre de tribulações, enquanto eu sequer tenho um mínimo para comer. Santo Agostinho. Se crês que o seio de Abraão é um lugar corpóreo, julgo que não leves a sério este assunto de tanta monta, porquanto não é possível que se diga seriamente que o seio de um homem possa abrigar tantas almas e tantos corpos que para lá são levados pelos anjos, como fizeram com Lázaro, a não ser que se creia que somente a este foi concedido o privilégio de lá habitar. Se não quiseres, portanto, cair num equívoco pueril, entenda por seio de Abraão um lugar de repouso, remoto e misterioso, onde reside Abraão. E assim se chama não porque Abraão seja seu único habitante, mas porque ele é o pai de muitos, e foi tomado como modelo de fé a quem devemos imitar. São Gregório. Havia na terra com efeito dois corações, o do pobre e o do rico. No céu, porém, era um o que os observava. Ao pobre mandava provações para que fosse maior sua glória póstuma. Tolerando, porém, ao rico, armava-lhe o devido castigo. Prossegue. Morreu também o rico e foi sepultado. São João Crisóstomo. Quer dizer, o rico agora morreu a morte do corpo, porquanto, na medida em que descuidava das coisas próprias da alma, esta já falecera anteriormente. Isso porque todo aquele fervor que nasce do amor ao próximo nela já se extinguira, o que a tornou com efeito mais morta que o mesmo cadáver. E ao contrário do que sucedera a Lázaro, ninguém havia que o sepultasse, porque depois de ter conduzido a própria vida por um caminho florido e rodeado de muitos e obsequiosos aduladores, chegado ao fim, achou-se abandonado por todos. E Nosso Senhor diz sem rodeios que o rico foi sepultado no inferno. A sua alma, todavia, já enquanto vivia, encontrava-se sepultada no corpo como em um túmulo. Santo Agostinho. O sepulcro infernal é o lugar da mais abissal das punições, e nele os soberbos e faltos de caridade são devorados depois desta vida. São Basílio. O inferno é certo lugar de uso comum no interior da terra, obscuro e opaco em todos os seus compartimentos, e onde há certa passagem que leva até a voragem as almas condenadas ao tormento. São João Crisóstomo.
E assim como as prisões de um reino são construídas longe das cidades, assim também o inferno localiza-se fora do mundo, e por essa razão também é chamado trevas exteriores. Teofilacto Diócrida. Dizem alguns que o inferno consiste no trânsito do visível ao invisível e na desfiguração da alma, uma vez que, enquanto a alma do pecador reside no corpo, ela se mostra apenas através das suas operações. Quando, porém, deixa o corpo, manifesta-se em toda a sua deformidade. São João Crisóstomo. Assim como o estar deitado à porta do homem rico aumentava o sofrimento de Lázaro, vendo-o desfrutar de seus bens, da mesma forma, este último também mais sofria quanto via, desde o inferno, a alegria daquele. Atingia-o não somente os tormentos próprios do inferno, senão também o suplício de testemunhar a glória de Lázaro. Prossegue. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Levantou os olhos em vez de baixá-los, porque Lázaro estava em cima e ele embaixo. E tantos eram os anjos que conduziam aquele para cima, quanto os suplícios que confrangiam este lá embaixo. Por isso, Nosso Senhor não diz estava no tormento, mas estava nos tormentos, porque todo o seu ser sofria, à exceção dos olhos, para que pudesse ver a alegria de Lázaro, atormentando-se com isso ainda mais. De fato, para o pobre, as riquezas dos outros são motivo de sofrimento. São Gregório. Agora, se não estivesse também Abraão no mesmo abismo, o homem rico não poderia tê-lo visto. Mesmo aqueles que trilharam o caminho da pátria celeste foram colocados, depois de deixarem a carne, no seio do inferno, não porém para sofrerem punições como se pecadores fossem, mas para repousarem nesses lugares remotos, dado que ainda não intervira o mediador. O que lhes impedia de entrar no céu era a nódoa do pecado original. São João Crisóstomo. Havia muitos pobres entre os justos, mas aquele que se deitara à porta do rico mostrou-se a este para aumentar-lhe a aflição. São João Crisóstomo. Donde se deduz que todos aqueles que ofendemos mostrar-se-ão a nós um dia. O homem rico, no entanto, não encontrou Lázaro no seio de qualquer um, mas no seio de Abraão, porque este era caridoso, mas o rico, cruel. Abraão, sentado à porta de casa, acolhia os viajantes. Este, ao contrário, despedia mesmo aqueles que ficavam à sua porta. São Gregório. Aquele, sendo muito rico, não se condoeu do pobre, agora em meus tormentos busca este como um protetor. Teofilacto Diócrida. E não dirige o homem rico sua súplica diretamente a Lázaro, mas antes a Abraão, levado talvez pela vergonha, e porque pensasse que o pobre lembrar-se-ia dos males que sofrera, e com isso condena-se a si mesmo. Segue-se. Então exclamou. São João Crisóstomo. À conta dos grandes sofrimentos, grita, Pai Abraão, como se dissesse, chamo-te Pai segundo a natureza, como o filho pródigo que dissipara a própria herança, embora tenha sido por minha culpa, apieda-te de mim. Nada lhe aproveita fazer penitência quando já não há lugar para tanto. Mas o que lhe induz a fazer penitência não é o arrependimento, mas os tormentos por que passa. Não sei se quem está no reino dos céus pode se apiedar de quem está no inferno. O Criador, com efeito, apieda-se de suas criaturas. Ele é o único médico capaz de curar as almas. Os outros fracassaram. E manda a Lázaro. Mas te equivocas, miserável. Abraão não pode enviar ninguém, apenas receber. Que molhe em água a ponta do seu dedo. Antes não te dignavas sequer a olhá-lo, e agora deseja que te socorra com a ponta do dedo. Isto que agora pedes, deverias tê-lo feito enquanto ainda vivias. Desejas agora água quando antes te saciavas dos manjares mais requintados. Vê aqui a consciência culpada do pecador, que não se atreve a sequer pedir que Lázaro molhe seu dedo inteiro. E com isto devemos aprender que não podemos confiar nas riquezas. Eis aqui um rico que implora o socorro de um pobre, outrora faminto.
os papéis se inverteram e agora se dá a conhecer quem de fato era rico e quem era pobre. E se dá aqui exatamente como no teatro, quando, acabada a peça, os atores retiram-se do palco e despem-se do figurino. Os que antes pareciam ser reis ou pretores mostram-se agora tal como são, com toda a sua miséria. Da mesma maneira, quando sobrevém a morte e encerra-se o espetáculo desta vida, depostos os disfarces da pobreza e da riqueza, é só pelas obras que se há de julgar os verdadeiros ricos e os verdadeiros pobres, os dignos e indignos da glória. São Gregório. Este rico, que recusara ao homem pobre e coberto de chagas as migalhas que lhe caíam da mesa, agora já no inferno, aflige-se por algo tão miúdo. Negara até as migalhas e agora suplica uma gota d'água. São Basílio. Merecido o castigo que padece o homem rico. Fogo e sofrimentos do inferno, língua seca, gemidos no lugar da agradável lira. Em vez de bebida, sede abrasadora. Profundas trevas e não grandes espetáculos lascivos. Trocou-se a lisonja por um verme sempre a lhe corroer. Por isso diz: para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. São João Crisóstomo. E não era atormentado por ter sido rico, mas por não ter sido compassivo. São Gregório. Do quanto narrado até aqui, vê-se de que modo há de sofrer quem toma para si os bens alheios, porque esse mesmo homem rico foi condenado a padecer o fogo do inferno por não ter compartilhado seus próprios bens. Santo Ambrósio. Além disso, também sofre porquanto é penoso ao homem dado à luxúria ver-se privado de suas delícias, e a água, com efeito, é o refrigério da alma dorida. São Gregório. Mas por que se diz que, em meio aos tormentos que sofre, o homem rico busca refrescar a língua? Porque durante os banquetes que dava, pecava por loquacidade, e, portanto, para pagar as culpas, ardia-lhe a língua com um fogo mais intenso, porque a tagarelice transborda nas festas. São João Crisóstomo. Também sua língua havia pronunciado muitas palavras de soberba e, onde há pecado, há de haver castigo, e porque muito pecou com a língua, sofria tanto mais nessa parte do corpo. Santo Agostinho. Estando com todo o corpo a arder em chamas, buscava refrescar a língua. A morte e a vida estão em poder da língua, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação, coisa que o homem rico deixou de fazer por soberba. A ponta do dedo simboliza a menor obra que um homem faz assistido pelo Espírito Santo. Disse, porém, que todas as potências da alma estão aqui descritas. Conta-se que o mau rico levantou os olhos, que representam a cabeça inteira, a língua toda a boca e o dedo a mão. E por que quando se atribui a Deus essas partes do corpo não se deve concluir que ele seja corpóreo, mas quando se faz o mesmo com a alma, sim? Acaso se deve tomar ao pé da letra quando se fala da criatura e em sentido metafórico quando do Criador? Havemos então de ter asas, já que não ao Criador, mas ao homem, isto é, à criatura, que as atribui o salmista quando diz: se tu tomares as asas da aurora? Ademais, se se considera que aquele homem rico tinha uma língua corpórea, porque disse, refresca minha língua, do mesmo modo, dever-se-á considerar que a língua tenha mãos corpóreas nesta vida terrestre, pois está escrito, a morte e a vida estão em poder da língua. Assim como os melhores espelhos refletem fielmente as imagens dos rostos que lhes antepõem, reproduzindo a alegria ou tristeza que os anima, assim também o justo juízo de Deus se faz semelhante às nossas disposições. Por essa razão, o rico que não se condoía do pobre que jazia à sua porta não foi ouvido quando suplicava misericórdia. Portanto, segue-se. Abraão disse-lhe: Filho. São João Crisóstomo. Eis aqui a bondade do patriarca. Chama-o de filho, movido por compaixão e doçura, e, no entanto, lhe não presta nenhuma ajuda, porquanto o homem rico era culpado pela própria situação. Por isso diz: lembra-te, isto é,
Pensa no passado e não te esqueças que foste coberto de riquezas e que recebeste os teus bens em tua vida, ou seja, os que tu acreditavas serem verdadeiros bens. Quem reinou na terra não reina aqui. As riquezas não podem ser verdadeiras na terra e no inferno. Prossegue. Lázaro, ao contrário, recebeu males, não porque Lázaro os considerasse males, mas Nosso Senhor fala assim para censurar o rico que tinha a miséria, a fome e as doenças por males. Quando, portanto, estivermos sofrendo com as enfermidades, lembremos-nos de Lázaro e recebamos com gosto os males desta vida. Santo Agostinho. Todas essas coisas lhe são ditas porque amou as delícias do século, não estimando outra vida senão aquela na qual podia satisfazer o próprio orgulho. E lhe diz que Lázaro já havia sofrido seu quinhão de males, porque compreendera que a mortalidade desta vida, com seus trabalhos, dores e tristezas, é consequência do pecado, uma vez que todos morreremos com Adão, que se fez mortal pela desobediência. São João Crisóstomo. Diz-lhe também: recebeste os teus bens em tua vida, isto é, como paga, como se dissesse: se fizesse algo bom que mereça recompensa, esta já te foi concedida por meio dos festins, das riquezas e da prosperidade dos teus negócios. O pobre, por outro lado, se fez algo de mal, já pagou tudo quanto havia com a pobreza, fome e os sofrimentos extremos que lhe atingiram. Ambos chegaram aqui nus, este dos próprios pecados, motivo pelo qual agora é consolado. Tu, porém, despido da justiça, pelo que sofres agora um castigo que não posso aliviar. Prossegue. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. São Gregório. Portanto, temível é a perspectiva de que a prosperidade que vos é concedida seja a única recompensa por vossas boas ações. E quando verdes alguns pobres agindo de maneira repreensível, saiba, ainda que se manchem com esse resto de corrupção, purificam-se pela pobreza. São João Crisóstomo. Mas dirás: não haverá alguém que possa desfrutar os bens tanto aqui como lá? Não. É coisa difícil, quase impossível. Porquanto, quem escapa à pobreza não escapa da ambição. Se está livre de doenças, sofre com a ira. Se não conhece tentações, assaltam os maus pensamentos. E não é coisa de pouca monta controlar a ira, conter os desejos ilícitos, temperar a inclinação à vanglória, coibir o desespero e levar uma vida austera. Mas são essas as condições indispensáveis da salvação. São Gregório. Pode-se mesmo dizer que maus são aqueles que recebem todos os bens já nesta vida, porque alegram-se com uma felicidade transitória. Os justos, ao contrário, podem receber bens aqui, mas não como recompensa, porque desejam outros maiores, isto é, eternos. Os bens que aqui alcançam não os consideram como tais. São João Crisóstomo. Devemos fundar nossa esperança de salvação primeiro na misericórdia divina, depois nos nossos próprios esforços. Não devemos, todavia, contar com a ajuda de nossos pais, semelhantes ou amigos. Com efeito, nada pode um irmão para salvar outro irmão, por isso acrescenta: e além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo. Teofilacto Diócrida. Chesma Mega. Esse grande abismo representa a distância que separa os justos dos pecadores, porque suas moradas lá apartam-se na mesma proporção que diferiam na terra suas afeições. São João Crisóstomo. Esse abismo é dito grande porque não pode ser desfeito, movido ou deslocado. Santo Ambrósio. E vai esse grande abismo entre o rico e o pobre, porque depois da morte já não se alteram os méritos de cada um. Portanto, segue, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. São João Crisóstomo. Como se dissesse: podemos enxergá-los, porém passar para onde estás? Não. Nós vemos do que nos livramos.
vós o que perdestes. Mais ainda, nossas alegrias só fazem aumentar vossos tormentos, e inversamente, vossos tormentos aumentam nossas alegrias. São Gregório. Como os réprobos desejam passar ao lugar onde habitam os escolhidos, isto é, querem se livrar dos excruciantes suplícios que estão a sofrer, também os justos inclinam-se interiormente, levados pela misericórdia, a aliviarem os sofrimentos dos aflitos e atormentados. Mas as almas dos justos, ainda que a bondade intrínseca as incline a tanto, encontram-se tão estreitamente unidas à justiça do autor e dominadas por um tão grande sentimento de retidão e de equidade, que não sentem compaixão pelos condenados. Assim como os injustos, porque foram condenados a sofrer eternamente, não podem gozar da companhia dos eleitos, do mesmo modo, estes não podem ir até aqueles, porque, endireitados pela justiça divina, não sentem por eles nenhuma compaixão. Teofilacto Diócrida. Nesta passagem, vê-se um argumento contra os seguidores de Orígenes, que dizem que as penas do inferno terão fim e que chegará o dia em que os pecadores reunir-se-ão com os justos e com Deus. Santo Agostinho. Se dá a conhecer pela imutabilidade da sentença divina que a misericórdia dos justos de nada aproveita aos pecadores, não importa quanto desejem. E com isso se adverte aos homens que façam aqui todo o bem que possam, porquanto, depois da morte, quando, mesmo se tiverem um destino feliz, não poderão ajudar aqueles a que amam. O que está escrito, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos, não diz respeito aos soberbos e faltos de caridade, mas aos que granjeiam amigos pelas obras de misericórdia e que, portanto, são recebidos pelos justos, não por causa de algum poder que estes desfrutem, mas por permissão divina. São Gregório. Depois que lhe foram subtraídas todas as esperanças, o homem rico, condenado, lembra-se de todos os seus que deixara para trás deste mundo, por isso se segue. O rico disse: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa de meu pai. Santo Agostinho. Ele pede a Abraão que envie Lázaro aos seus, porque se tinha em conta de indigna testemunha da verdade. Ademais, como sequer lhe fora concedido refrescar a língua, muito menos, julgou, conseguiria livrar-se dos tormentos do inferno para anunciar a verdade. São João Crisóstomo. Vê aqui a perversidade desse homem, porquanto, nem quando sofreu esses castigos, disse a verdade. Se tens Abraão por pai, como podes dizer: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna? Acaso te esqueceste de teu pai, que te levou à perdição eterna? São Gregório. Por vezes, sucede que as penas impostas aos condenados desensinem certa caridade, se bem que debalde, de tal modo que acabam por nutrir um amor especial pelos seus, enquanto que, no mundo, amando demasiado o pecado, não amavam a si mesmos. Por isso está escrito: Pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Santo Ambrósio. Todavia, começou demasiado tarde o homem rico a dar-se ares de mestre, porque para ele já não é mais tempo de aprender e de ensinar. São Gregório. Pelo quanto dito, dá-se a conhecer quantas aflições se acumulam sobre o rico condenado, porque preserva o conhecimento e a memória de modo a sobejar-lhe os suplícios. Conheceu Lázaro, a quem desprezou, lembrou-se de seus irmãos que deixou no mundo, para que os pecadores sejam ainda mais castigados nos tormentos eternos, permite-se-lhes que vejam a glória daqueles que foram por eles desprezados, e também são atormentados com a notícia da desgraça daqueles que amaram em vão. Abraão então respondeu ao homem rico, que pedia que enviassem Lázaro aos seus: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. São João Crisóstomo. Como se dissesse: Não cuides de teus irmãos, porque isso cabe a Deus, que os criou e os instruiu por meio dos mestres.
Mas por Moisés e profetas devem-se entender as escrituras mosaicas e as proféticas. Santo Ambrósio. Aqui declara Nosso Senhor que o Antigo Testamento é o fundamento firme da fé, confundindo assim a perfídia dos judeus e afastando a malícia dos hereges. São Gregório. O homem rico, que fizera pouco caso da palavra de Deus enquanto vivia, cuidava que tão pouco ouvi-la iam os seus, pelo que segue. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. São João Crisóstomo. Como o rico não tinha senão desprezo pelas Sagradas Escrituras, havendo-as por meras fábulas, tem para si que com seus irmãos sucede o mesmo. São Gregório de Nissa. Nisto tudo ainda vai outro ensinamento. A alma de Lázaro logrou desapegar-se das coisas do mundo. O rico, porém, mesmo depois da morte, acha-se ligado à vida carnal como que por um laço. De fato, o homem cuja alma está plena de desejos da carne permanece escravo das próprias paixões mesmo depois que ela se separa do corpo. São Gregório Magno. Por isso Abraão lhe dá uma resposta de muita verdade. Ele disse: se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Não se convencerão. Porquanto aqueles que têm em conta de nada as palavras da lei, tanto menos haverão de pôr em prática os preceitos de nosso Redentor, que ressuscitou dos mortos em extremos sublimes. São João Crisóstomo. Que aqueles que não atendem aos ensinamentos das Escrituras, tampouco escutem aos ressurrectos, provam-nos os mesmos judeus, uma vez que, assim como desejaram matar a Lázaro, também perseguiram os apóstolos, mesmo tendo notícia de que no momento da crucificação de Nosso Senhor, muitos dentre os mortos haviam ressuscitado. Tenha-se em conta também que um morto é ainda um mero servo, ao passo que é Deus que ensina por meio das Escrituras, razão porque são mais dignas de fé do que as palavras de alguém que ressuscitou ou de um anjo que baixe do céu, porque instituídos pelo mesmo Senhor dos anjos, dos vivos e dos mortos. Portanto, se Deus achasse razão que ressuscitar os mortos traria algum benefício aos vivos, não deixaria de fazê-lo, porque Ele tudo põe em efeito para o nosso bem. Porém, suposto que mortos acaso ressuscitassem com frequência, o fenômeno, com o tempo, passaria a ser desestimado, e o diabo poderia aí incutir suas doutrinas perversas, imitando por meio de truques esses milagres, sem, contudo, trazer os mortos de volta à vida, mas iludindo e ensinando alguns a simular a própria morte. Santo Agostinho. Mas alguém se poderia perguntar: se os mortos não levam em conta os vivos, por que o homem rico pediu a Abraão que enviasse Lázaro a seus 5 irmãos? E por ter feito esse pedido, pode-se acaso deduzir que ele tinha notícia de como eles viviam ou do que poderiam vir a sofrer? Preocupava-se assim com os vivos, mesmo não sabendo o que se passava com eles, do mesmo modo que cuidamos dos mortos, ainda que ignoremos-lhes as condições em que estão. Mas voltemos à questão: como poderia Abraão conhecer Moisés e os profetas, isto é, os livros que estes escreveram? Mais ainda, como se sabia que o homem rico tinha vivido no luxo e Lázaro na aflição? Claro está que não poderia saber destas coisas enquanto ainda vivia, mas, depois de morrer, Lázaro lhes deu a conhecer, o que não contradiz o profeta. Abraão não os conhece. Algumas notícias chegam aos mortos por meio dos anjos, já que estes não só presenciam o que se passa no mundo, mas também podem obter conhecimento no que for necessário das coisas passadas e futuras pela revelação do Espírito de Deus. Em sentido alegórico, pode-se interpretar essa passagem do seguinte modo: o rico representa os soberbos judeus, porque, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. A púrpura e o linho finíssimo indicam a dignidade do reino, que diz Nosso Senhor ser-lhes-á arrebatado. O banquete suntuoso figura a fatuidade da lei, da qual os judeus jactavam-se por soberba a fim de avultarem-se perante os homens, desfazendo da necessidade da salvação.
O mendigo de nome Lázaro, que pode ser interpretado como aquele que foi socorrido, representa a pobreza dos gentios ou dos publicanos, que tanto mais facilmente obtinham socorro quanto menos se fiavam nos próprios recursos. São Gregório. Lázaro, coberto de úlceras, figura o povo gentio que se converteu e que não se vexava de confessar os próprios pecados, a pele tomada de feridas. Que é a confissão dos pecados, senão uma ruptura das feridas mais íntimas? Lázaro, coberto de úlceras, desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, porque aquele povo orgulhoso, cujas palavras afastavam-se da verdade, como as migalhas que caíam da mesa, recusava-se a instruir os gentios no conhecimento da lei. Santo Agostinho. Os cães que lhe lambiam as chagas simbolizam os homens maliciosos, amantes do pecado, cuja língua é sempre pronta para elogiar aquelas obras iníquas que outros têm por detestáveis, e as quais se sentem impelidos a confessar, pelo muito lamentam tê-las cometido. São Gregório. Por vezes, as Sagradas Escrituras chamam cães aos pregadores, segundo diz o salmista, e a língua dos cães tem também a sua parte dos inimigos. Porque a língua do cão cura as chagas que tocam, e do mesmo modo os santos doutores, quando nos instruem na confissão dos pecados, em certo sentido, tocam-nos as chagas da alma com a língua. O rico foi sepultado no inferno. Lázaro conduzido pelos anjos até o seio de Abraão, isto é, até o misterioso lugar de descanso, segundo disse a verdade. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Cumpria ao rico levantar os olhos para enxergar Lázaro, porque enquanto os infiéis sofrem no abismo as penas que lhe foram impostas, os fiéis, por seu turno, estão postos acima deles, esperando em repouso o dia do juízo final, depois do qual aqueles já não mais poderão contemplar o gozo destes. Os condenados os veem de largo, porque impedidos de se aproximarem pela falta de méritos, e têm a língua abrasada, porquanto aquele povo infiel levava as palavras da lei na boca, mas não as colocavam em prática. E sofrem sobremaneira nesta parte do corpo, porque com a língua publicavam o que sabiam ser dever, embora não o quisessem cumprir. A despeito de Abraão chamar ao rico filho, nada faz para livrá-lo dos tormentos de que padecia, porque sabia que os ancestrais desse povo infiel, cientes de que muitos dos seus haviam se apartado da fé, não lhes mostraram compaixão, ainda que os reconhecessem como filhos segundo a carne. Santo Agostinho. Os 5 irmãos que o homem rico diz haver na casa de seu pai representam os judeus, a quem se atribui o número 5, porque viviam sob a lei de Moisés, que vazou sua doutrina em 5 livros. São João Crisóstomo. Também se pode interpretar os 5 irmãos como sendo os 5 sentidos de que o homem rico tornara-se escravo. E não podiam amar Lázaro, porque a esses irmãos não lhes agrada a pobreza. Foram eles, que não podem ser salvos senão pela morte, que te precipitaram nestes tormentos. De outro modo, é necessário que esses irmãos habitem com o homem rico. Mas por que este pede que Abraão envie Lázaro a seus irmãos? Tem Moisés e os profetas. Moisés foi um como que Lázaro, que estimava mais a pobreza de Jesus Cristo do que os tesouros do faraó. E Jeremias, metido numa cisterna, aí alimentava-se do pão da tribulação. E todos esses profetas instruem teus irmãos. Eles, porém, não podem ser salvos antes de que alguém retorne do inferno, porque antes da ressurreição de Jesus Cristo, esses irmãos me conduziram à morte. Estando mortos seus irmãos, ressuscitaram. Agora meus olhos veem Jesus Cristo, meus ouvidos o ouvem e minhas mãos o abraçam. O que dissemos condena os marcionitas e maniqueístas, que rejeitavam o Antigo Testamento. Atenta ao que disse Abraão, se não ouves Moisés e os profetas. Como se dissesse, procedes bem ao esperar aqueles que há de ressuscitar, mas é o próprio Jesus Cristo que fala por meio de Moisés e dos profetas, de modo que quem os escute há também de escutar Nosso Senhor. São Gregório.
O povo judeu, como desprezasse o sentido espiritual das palavras de Moisés, não pôde chegar àquele de quem Moisés falara. Santo Ambrósio. Lázaro é pobre nesta vida, mas rico aos olhos de Deus. Com isso, não se entenda, contudo, que toda pobreza é santa e que toda riqueza é criminosa, mas que, assim como a luxúria cobre as riquezas de infâmia, a santidade recomenda a pobreza. Ou ainda, Lázaro representa o homem apostólico, pobre em palavras, rico na verdadeira fé e que não busca elegância no discursar. A este considero semelhante àquele que, tendo sido ferido muitas vezes pelos judeus, mostrava as próprias chagas aos fiéis, como Lázaro fazia aos cães. Bem-aventurados os cães que bebem as gotas que lhe caem das úlceras, pelas quais se enchem os corações e as bocas daqueles que têm por incumbência guardar a casa, proteger o rebanho e manter os lobos de largo. A palavra de onde procede nossa fé é o pão. As migalhas são certas verdades da fé, isto é, os mistérios contidos nas Escrituras. Mas os arianos, buscando apoio no poder temporal contra a verdade da Igreja, não te parecem que vivem com que envoltos em púrpura e linho delicadíssimos? Lançam mão de muitas palavras vãs, com o fito de defender o aparente contra o verdadeiro. Essa prolixa heresia vazou suas doutrinas em vários evangelhos. A nossa fé desvalida, contudo, basta um único evangelho. A fecundidade da filosofia deu aso a muitos deuses. A Igreja, humilde, todavia, só conhece um Deus. Não fica evidente que essas tais riquezas são, na verdade, pobreza, e a pobreza da Igreja, abundância? Santo Agostinho. Pode-se entender essa parábola de outro modo. Lázaro, deitado à porta do homem rico, figura Nosso Senhor, que se rebaixou ante a soberba dos judeus com sua humilde encarnação, desejando saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, buscando encontrar neles, mesmo que pequenas, obras de justiça que não fossem lançadas para fora da mesa, isto é, de suas capacidades, pela soberba. Suas obras, ainda que miúdas e estranhas à perseverança de uma boa vida, podiam repetir-se de vez em quando, ao menos como caem as migalhas da mesa. As úlceras representam os tormentos de Nosso Senhor. Os cães que as lambiam simbolizam os gentios, a quem os judeus chamavam imundos e que, contudo, agora em todo o mundo, experimentam as chagas do Senhor nos sacramentos de seu corpo e sangue. O seio de Abraão figura o seio do Pai, onde foi recebido Nosso Senhor quando ressuscitou depois de sua paixão. Foi conduzido pelos anjos, porque foram estes que anunciaram aos discípulos o acolhimento que tivera no seio do Pai. Tudo o mais pode ser entendido segundo a exposição que foi feita, porque o seio do Pai não é senão o lugar onde as almas dos justos habitam com Deus antes da ressurreição. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.